Então, aí está valendo. Nós estamos falando, então, do projeto aí Carajás sobre mineração no Brasil e no mundo. Estamos nos concentrando agora nessa parte de mineração no Brasil e nós vamos seguindo aí o nosso livro aí, tá certo? Então, nós já tínhamos feito uma introdução em outra aula sobre esses projetos aqui no Brasil, então nós temos agora eles especificamente aqui, né? O projeto Grande Carajás fica lá na região do Pará, certo? E esse projeto aí é bastante grande mesmo quando fala isso, porque não é uma mina específica, tipo assim, uma mina de cassiterita, ou uma mina de bauxita, ou minério de ferro, esse tipo de coisa. Lá é uma área, certo, com uma grande quantidade diferente lá de minerais, né? Grandes quantidades. Só que aí é o seguinte, alguns minerais você tem boa possibilidade de exploração e alguns, né, a exploração é difícil porque eles têm grande quantidade, mas o espaço é grande demais. Você teria que lavar uma quantidade gigantesca de minério lá para conseguir esse minério específico. Citar um exemplo aí é o ouro, né? Então lá na região lá tem ouro, né? Já foi identificado lá, mas acontece que o pessoal da Vale lá prefere não ficar tentando explorar ouro, porque um engenheiro lá fez uma comparação. Ele diz que um caminhão daquele gigantesco de material, se fosse lavado, né, com todo cuidado lá para tirar o ouro, embritado, lavado e tudo, ele diz que o ouro daria para fazer uma correntinha dessa fininha que coloca no pulso, então não valeria a pena, certo? Então, alguns minerais lá existem, mas eles se concentram naqueles minerais onde você pode chamar de minério, ou seja, um mineral que tem grande quantidade e tem valor comercial, tá? Dá para tirar de lá ganhando dinheiro. Então, quando fala em projeto Grande Carajás, eu quero que você concentre aí a sua mente aí na produção de minério de ferro, né? Então, hematitas e tabiritos, né? Minério de ferro. Lá tem bastante, né? Atualmente é considerada a maior área, né? O maior depósito de ferro do mundo, e existem outras áreas de depósito de minério de ferro no Brasil em grande quantidade, mas lá é o que está sendo explorado, tá certo? Então, eu destaquei aqui, né, o projeto Carajás, lançado em 79, né, 1979, e aqui é a maior reserva mundial de minério e com alto teor. E aqui embaixo, aqui onde eu estou passando o mouse, aqui está escrito manganês. Então, lá tem também esse material, né, que é o manganês. Né? E o manganês é importante para quê? A gente coloca uma porcentagem dentro da caldeira, uma porcentagem muito menor de manganês, onde está derretendo o minério de ferro. Colocando esse manganês lá como se fosse, entre aspas, um tempero, certo? A gente vai conseguir uma liga, né? Porque aí não é uma coisa pura mais, né? Não é só minério de ferro, tem outro material, então é uma liga. Né? A gente vai conseguir uma liga muito dura chamada aço, tá certo? Então, o ferro, ele tem uma certa resistência, né? Foi interessante nos primeiros momentos lá que a gente começou a produzir ferro, mas depois a gente começou a misturar outros materiais com esse ferro até encontrar o manganês, que misturando com o ferro vira aço, fica muito mais duro, né? Mais resistente à corrosão também e tal. Então, é um material bastante interessante. O manganês nós temos lá numa quantidade limitada, não é um volume tão grande assim, certo? Quanto em outras áreas do Brasil nós já tivemos, tá certo? A gente vai ver aqui esse projeto aqui, Serra do Navio, aqui, esse mais embaixo aqui, esse Serra do Navio, sim, era uma exploração de manganês em grande quantidade. Então, nós temos aqui esses três projetos importantes, tá certo? Então, nós temos aqui a região da Serra do Carajás, né? Então, o pessoal tira daqui uma quantidade bem grande de minério de ferro, leva aqui por essa ferrovia até o porto, né? O porto de Itaqui, no Maranhão, né? Chamado também de Porto Madeira. Então, aqui, o pessoal vai colocar esse minério de ferro que vai por trem aqui nos navios, né? Navios grandões, próprios mesmo para isso, né? E esse minério de ferro sai daqui e vai para outras regiões do mundo, né? Uma grande parte vai para o porto de Roterdã, tá certo? Então, né? O porto de Roterdã hoje é o segundo maior do mundo, né? O maior é de Xangai. Então, aqui sai aqui do interior esse material, essa ferrovia aqui, ela é de propriedade da Vale, né? Da companhia Vale, né? Então, eles exploram aqui em grande quantidade vários outros minerais aqui. Só que aí é o seguinte, quando eles descobriram esse monte de minério de ferro aqui,
foi quase que por acaso, né? O pessoal estava indo explorar e fazer prospecção numa outra área aqui perto, mas só que houve um problema lá com um avião, né, esse pequenininho assim, e ele acabou pousando de emergência em cima da serra lá assim, e estragou tudo e tal, mas o engenheiro sobreviveu, e engenheiro é engenheiro 24 horas por dia, enquanto esperava socorro, ele deu uma olhada na terra lá e viu que o material que estava em cima lá, e viu que era muito minério de ferro, né, e começou a explorar aquela região lá. Foi assim que aconteceu, né? E nós temos aqui o número 2, né, o projeto Trombetas aqui, ó, né, que a gente vai ver aqui na lateral aqui, e por último o projeto da Serra do Navio aqui em cima, que eu falei para vocês, em exploração de manganês, quase todo levado para os Estados Unidos. O projeto faz parte do Programa de Desenvolvimento do Governo Federal, visando a integração da Amazônia Oriental, exploração de minério de ferro por meio de implantação de projetos voltados à mineração, metalurgia, agricultura, reflorestamento. Eu disse reflorestamento. Será que aconteceu isso? Na verdade, é um problema complicado dessas áreas de mineração aí, é quando o pessoal fala o seguinte, ó, os mineradores, as empresas têm a obrigação de reflorestar as áreas, colocar tudo, entre aspas, tudo no lugar. Né? Então, minérias em algum lugar por muito tempo, igual no caso da Serra do Navio, né? Minerou lá manganês por muito tempo. Aí depois disso, você tem que refazer a floresta lá, alguma coisa nesse sentido. Cara, mudou até o sistema de plantas e de árvores daquela região, sabe por quê? Na Serra do Navio, era uma serra que parecia um navio, né? Daí o nome. Quando eles acabaram de explorar aquilo lá, agora no começo do século XX, diminuiu quase que 100% a exploração lá, não é mais Serra do Navio, é o buraco do navio, arrancou tudo. Cara. Então, muda até o sistema de plantas lá e o pessoal vai reflorestar uma área completamente gigantesca, depois de já ter ganho dinheiro, né, de ter retirado o material de lá, vendido e tal. Né? Agora nós acabamos o trabalho, né? Gastaram, né, centenas de milhares de toneladas tiramos daqui, ou milhões de toneladas e tal, nós gastamos muito dinheiro. Agora que nós tiramos tudo, é só ir embora e pronto, eu vou pegar o dinheiro que já está ganho e gastar reflorestando, entendeu? Eu já peguei o dinheiro mesmo, peguei o que era interessante, vou, se for fazer um trabalho, é meio mais ou menos. Né? Então, essa história de reflorestamento aqui, isso aqui é mais para uma coisa dentro do contrato, entendeu? Né? Então, reflorestamento pecuário. A exploração foi fruto da implantação de projetos de colonização. Quando fala colonização aqui, é importante você saber que era aquele momento onde estávamos, né? Aqui está falando aqui, ó, desde os anos 60, né, 64 para frente, aí, estávamos num período de ditadura militar aqui no Brasil, né? E o pessoal tinha uma ideia assim, de integrar a Amazônia com o resto do Brasil. Existe a possibilidade da ONU querer internacionalizar a Amazônia, nós vamos perder terras. O que o povo do Brasil vai dizer se os militares perderem um pedaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Então, projeto de colonização, nós temos que levar pessoas para a Amazônia. Há muita terra sem gente, há muita gente sem terra. Vamos levar o pessoal para a Amazônia. Então, vamos fazer lá todos os projetos que forem possíveis lá para ganhar dinheiro, para levar as pessoas para lá, integrar a Amazônia ao resto do Brasil. Daí, né, o desenvolvimento desses projetos aqui e também a construção daquela rodovia lá transamazônica, né, aquela 319, vários outros projetos lá na região, lá, né, a própria ferrovia, né, vários outros projetos tentando fazer com que a Amazônia fosse realmente do Brasil. Tá? Então, estamos falando aí, né, desde os anos 60. Os anos 60 começam sem a ditadura militar, né, o pessoal já estudou isso aí, não vou ficar repetindo, mas depois, né, 64 para frente, onde nós temos a metade da população brasileira morando na cidade e a outra metade morando no campo, né, aquele momento de divisão exata, ali 50%, 1964, né, e aí nós começamos com o período de ditadura aqui, certo? A exploração de minérios na região, sobretudo o ferro, exigiu o desenvolvimento de uma infraestrutura da qual fazem parte a estrada de ferro Carajás, falei para vocês já dela antes, né, que se estende de Porto Ponta da Madeira, né, no Maranhão, né, e também uma outra construção importante lá, a usina de Tucuruí. Quando se fala usina de Tucuruí, no Rio Tocantins,
fica pensando o seguinte, aquela área lá, certo? Não tem ninguém lá, né? Com poucas exceções, a população é minúscula naquela região lá. Qual o objetivo de construir uma hidrelétrica do tamanho da hidrelétrica de Tucuruí naquela região lá? Então, o que vocês têm que saber é o seguinte, primeiro, aquela ideia de desenvolvimento da região lá vai precisar de energia elétrica, né? Quer dizer, o total de pessoas que foi para lá, né, esse total aí, né, ainda não justificava, né, uma usina desse tamanho. Só que aí tem o seguinte, nós temos naquela região lá o projeto também de desenvolver o quê? De desenvolver indústria, então as indústrias gastam muito. Mas especificamente essa de Tucuruí, especificamente para produzir energia elétrica para a produção de alumínio, né? Na outra página aí a gente vai ver produção de alumínio, que ela gasta muito energia elétrica. Porque quando vai separar o material sujo, né, o detrito, da bauxita, que vai transformar-se em alumínio mais tarde, não adianta você colocar fogo, não separa as partes lá, aquecendo, alguma coisa nesse sentido, não. Lavar também não tem jeito. Separa a bauxita dos resíduos dela com eletricidade, com choques elétricos. Então, gasta-se um mundo de energia elétrica para produzir alumínio. Daí, você entender por que, né, que aqui no Brasil o alumínio é tão caro, né? Muita gente fica recolhendo latinhas de alumínio aí e tal e vende, por quê? Porque depois, quando ela já é alumínio pronto, você pode aquecer, ele derrete, faz outro material de alumínio. Mas quando a bauxita está pura lá no chão e a gente vai arrancar e separar da terra que está misturada ali, tem que ser com choque elétrico e aí fica caro demais. Por isso, a grande parte dos países do mundo não produzem alumínio, né? Poucos países no mundo produzem alumínio, às vezes não por falta de bauxita, mas por causa do mundo de energia elétrica que vai gastar para fazer isso, né? Imagina a Inglaterra, por exemplo, produzindo muito alumínio, vai tirar energia elétrica de onde? Imagina se você pegar uma usina atômica que usa urânio, né, que fica caro a produção, você pega urânio, depois faz com que ele produza energia elétrica e essa energia elétrica você vai gastar para produzir, no final das contas, alumínio, né? Então, não é uma conta muito certa, né? Não vai dar muito certo fazer isso. Então, a gente produz onde tem mais energia elétrica, baseado em usinas hidráulicas, né? Usinas com água. Então, Tucuruí foi feita lá para viabilizar essa produção de alumínio lá na região, né, da Alunorte. Então, a gente ainda vai ver isso na outra página aqui. Então, depois, aqui o projeto Trombetas, que é esse aqui, o número 2, falei para vocês. O Estado do Pará possui aproximadamente 2,7 bilhões de toneladas de mineral de bauxita, o que representa cerca de 75% das reservas brasileiras. A região do Rio Trombetas, afluente à margem esquerda do Rio Amazonas, né, localizado no noroeste do estado, é a área de maior destaque. O projeto tem capacidade de exploração de aproximadamente 18 milhões de toneladas por ano. Então, isso aí é muito importante por causa da produção de alumínio. Então, presta atenção, o alumínio não se encontra na natureza, certo? Esse alumínio aí que faz latinhas, alumínio que faz, né, o selim das bicicletas, que faz suspensão traseira das motos, o que faz o carro inteiro. Então, esse alumínio aí faz avião, né? Então, esse alumínio aí, no caso, ele é um produto industrial, né? Ele é a bauxita, mais uma série de outros produtos que coloca lá misturado, né? Então, ele é uma liga, né? Ele é uma mistura. E o resultado final é o alumínio que a gente conhece, tá? Então, não se encontra isso na natureza, né, em estado puro, né? Então, aqui, ó, industrial Alunorte, que eu falei, né, que é da Albras, né, alumínio brasileiro, localizado na região metropolitana de Belém. Então, a gente precisa de muita energia. Se você olhar a grossura dos cabos de energia que vão para essas usinas, né, parece que você está levando energia para suprir uma cidade grande. Mas não, é só para a usina que vai trabalhar com alumínio, tá certo? Na hora de dar essa descarga lá, assim, tem o maior cuidado com os trabalhadores todos, porque um pouco de eletricidade pode passar aí e entrar no corrimão aí de algum lugar que eles pegam, alguma outra parte da indústria. Então, tem aqueles alarmes todos, né, para ter cuidado e tal. E aí o cara fica sobre apenas os seus próprios sapatos, né, as suas botas preparadas, e o pessoal dá o choque lá para fazer separação. Então, eu já disse, gasta muita energia elétrica.
Depois, Serra do Navio, Amapá. Né? Então, grande parte desse produto aqui exportado para os Estados Unidos, né? E eles deformaram a serra, né? Ficou muito diferente. O projeto Serra do Navio, implantado no final da década de 50 no estado do Amapá, foi até a década de 1990, principal milho de manganês do Brasil. Já falei, muito, muito, muito exportado, com uma produção acumulada de 30 milhões de toneladas. Em 1968, havia uma preocupação com o crescimento da pauta de buscar de extração, mas também com a ocupação do espaço. Quando se fala aqui, ocupação do espaço, 68, era uma questão assim, precisamos explorar aquela área, mas precisamos também levar pessoas para a Amazônia, levar gente para essa região do estado do Amapá. Né? Então, Macapá começa a desenvolver, ele começa a crescer cada vez mais, e não é a nossa matéria aqui, mas é um porto importante lá, né, na entrada do Brasil, né, de frente para o oceano e tudo. Então, lá na região de Macapá, né, a gente tem ali aquelas reentrâncias, aqueles rios ali, que na verdade não são rios, eles são simplesmente a foz do Amazonas, né, muitas ilhas assim, o pessoal lá coloca entre uma ilha e outra, como eles são muito grandes, às vezes eles colocam lá nome de rios, mas na verdade é tudo o Amazonas desaguando lá na região, tá certo? Agora é o seguinte, lá em Macapá, com o passar do tempo, com a ideia de levar para lá mais pessoas, mais desenvolvimento e tal, né, a região da cidade de Macapá agora, do Macapá, né, que é a capital do Amapá, ela passa a ser uma zona franca, certo? Então, lá agora o pessoal pode realmente comprar produtos internacionais sem pagar impostos, igualzinho é, Manaus, certo? Então, agora tenta se desenvolver aquela região lá também nesse sentido, certo? É uma capital de estado, não é muito grande, mas já ouvi falar boas coisas de Macapá, né? Até bastante organizado lá. Então, aí depois aqui, a exaustão dessa mina foi compensada com a definição de novas reservas no sul do Pará, em especial a jazida de Igarapé do Azul. Então, é o seguinte, a exaustão dessa mina lá, dessa região aqui, né, diminuiu totalmente aqui. Então, em outras áreas, né, nós começamos, então, a explorar a bauxita. Já disse que não é muito difícil de encontrar, não. Né? A questão dela mais é questão de eletricidade que se gasta para fazer ela produzir, né, para virar alumínio. Depois, principais jazimentos minerais. Né, o minério de ferro, aqui no Brasil, né, já falei lá sobre o Cerro Carajás, né, então é uma quantidade bastante grande que tem lá, né, deve ter 77% das reservas totais. O Brasil possui 8,3%, né, das reservas totais do mundo, aí, tá certo? Então, aqui está o maior do mundo, equivalente a 19 bilhões de toneladas. Quando fala bilhões de toneladas, é um número meio louco, assim, né, grande, só que o minério de ferro tem que se explorar em grande quantidade. Né? Não dá para aliviar, explorar só um pouquinho, talvez. Não, aí não dá dinheiro, não. Né? O Brasil já teve uns momentos ruins aí que a gente vendeu minério de ferro a 10 ou 15 dólares por tonelada. Certo? Então, 1.000 quilos de material por 15 dólares é um material simplesmente não vale nada. Entendeu? Então, agora aumentou o preço, melhorou e tal, mas já foi bem ruim. As reservas do Brasil e da Austrália apresentam maior teor de ferro, na ordem de 60%. Quer dizer, fora isso, em outros lugares se explora minério de ferro, mas tem que retirar, né, uma grande parte que entulha e joga fora, e minério de ferro que está lá dentro é pouca coisa. No caso do Brasil aqui e Austrália, o nosso minério de ferro aqui está muito concentrado. Você joga uma quantidade de entulho, de material que não presta, ou joga fora, é pouca coisa em relação ao total de minério. Tem outros lugares que tem muito, muito, muito entulho e pouco minério concentrado. Aqui tem outros produtores importantes aqui, certo? Mas, no caso aí, nós temos os Estados Unidos, Brasil, China, Austrália. Depois, o minério de manganês, né? Mineral importante na industrialização e desenvolvimento, a empregabilidade na indústria química, a própria indústria cerâmica, baterias, quer dizer, existe uma quantidade enorme de alumínio colocado nos equipamentos eletroeletrônicos que nós usamos. Né? Então, você vai comprar alguma coisa que seja puramente de alumínio, você reconhece, tipo assim, vai comprar uma panela, aí você vai reconhecer, isso aqui é uma coisa de alumínio. Vai comprar uma latinha de Guaraná, certo? Uma latinha lá. Então, você reconhece como alumínio. Agora, é claro que não é só isso. O alumínio é usado dentro
dos equipamentos que nós usamos, então você não percebe, mas ali também tem alumínio, certo? Então a necessidade, né, de produção desse material é muito grande. Na siderúrgica, é empregado para retirar oxigênio e enxofre prejudiciais ao ferro, manganês, no caso aqui agora, falando sobre manganês, né? Manganês, ele tem a necessidade de ser misturado, né? Mudando aqui para manganês, presta atenção, a necessidade de ser misturado aqui com o aço, né? E quando se mistura o aço com o manganês, o ferro, né, com o manganês, nós vamos ter o aço. Essa mistura, ela é fundamental, porque fica muito mais forte e o ferro, ele não tem aquela propriedade de memória, ou seja, se você fizer uma barra de ferro e tentar usar aqui como uma mola, ele vai torcer e quebrar. Ele quebra como se fosse um vidro, né? Quebra como se fosse um graveto, né? Então, agora, quando a gente coloca manganês, né? No caso aí, quando coloca manganês, nós temos o quê? Nós temos um material que é importante ali, porque vai virar aço, e o aço passa a ser um material que, conforme o nível que você coloca de dureza, ele tem memória. Memória é o quê? É quando você pega, por exemplo, uma mola de suspensão do carro e coloca peso, ela vai abaixar assim, né, o corpo do carro, né, mas quando tira o peso, ela volta o carro para a posição original. Então, ela vai e depois ela volta na mesma posição. Isso é memória. Ela tem uma posição para ficar e vai ficar daquele jeito. Coloca peso, ela vai encolher de tamanho, né, ela vai abaixar ali assim, mas ela ainda vai manter o movimento da suspensão do carro. E quando tira o peso, ela volta ao normal. Uma mola de caminhão, alguma coisa assim. Então, manganês é muito importante para se fazer aço. Não se faz aço sem esse material. Tá? Então, por isso que é importante o minério de ferro em grande quantidade, mas precisa também do manganês, que vai gastar em menor quantidade, mas vai ser necessário, senão não se tem aço. O manganês é encontrado em terrenos antigos do momento, né, proterozoico, geralmente associado a minério de ferro. Quando fala associado a minério de ferro, já te dá uma ideia de que a gente explorando ferro, né, fazendo peças de ferro, né, lá na antiguidade, fazendo peças de ferro, né, e depois a era medieval e tal, o pessoal fazendo peças de ferro. Um dia, alguém, já que fica próximo, alguém tentou jogar lá dentro da caldeirazinha dele lá um outro material para ver se misturando dava alguma diferença. E é claro, fazendo testes, queimando o dedo, xingando um pouco e tal, o cara conseguiu produzir uma coisa mais dura do que o ferro, que era o aço, entendeu? Então, aí fica próximo. O Brasil é o terceiro produtor mundial, sendo o primeiro a África do Sul. A produção brasileira vem aumentando, principalmente com a atuação da Vale em Carajás. Vale era a antiga Vale do Rio Doce, certo? A empresa chamava Vale do Rio Doce. Por quê? Porque atuava aqui no Rio Doce, eram empresas de mineração que pertenciam ao governo. Só que agora ela foi privatizada e Vale do Rio Doce, na verdade, eles acharam que não era interessante, por quê? Porque tira esse nome Rio Doce aí, porque ela está espalhada não só pelo Brasil, mas em muitos outros países do mundo. Ela é uma empresa gigantesca, uma das maiores mineradoras do mundo. Então, nós temos aí a Vale com o nome aí, né, de simplesmente Vale, eles diminuíram isso aí, certo? Então, ficou mais fácil agora até para a gente lembrar disso, certo? Ficou mais fácil para a gente lembrar e também para se estudar aí, tá certo? Então, aqui, a principal mina era na Serra do Navio. No mundo, as mais importantes reservas de manganês estão na Rússia, África do Sul, Gabão, Austrália, Índia, México, Gana, Hungria e Marrocos. Então, vários lugares, então, com o minério de manganês, tá certo? Então, quando fala que indústria química, cerâmica, baterias e tudo, né? Então, esse minério aqui, ele tem muitas utilidades, entre elas, produção de aço. Depois, alumínio, já falei, vem da bauxita. Aqui tem os lugares onde mais se produz, né? Então, é só ler aqui o texto, né? Então, alumínio vem da bauxita, mistura com outros produtos e o resultado final, né, é o alumínio. Agora aqui, ó, minério da bauxita é a principal fonte para a obtenção do alumínio. Então, fica claro isso. Às vezes, quem mexe com a terra aí, certo? Alguns engenheiros agrônomos, eles vão dizer, essa terra tem muito alumínio, né? Então, isso aí é uma maneira de falar, na verdade, né, não é exatamente esse alumínio que a gente está pensando, né? Você poderia tirar da terra e fazer uma latinha de cerveja, né?
Então, não é isso, né? Quando fala dessa maneira assim. Depois, estanho. Estanho é um material, né, que é um produto de resultado final que nós temos. Na verdade, o minério é a cassiterita. Cassiterita existe em alguns lugares no Brasil, lugares que ela se concentra, né, esse material se concentra lá assim, depois você vai pegar, fazer todo o processo industrial com ele, tem uma ou outra mistura também que se coloca lá, e o resultado final é o estanho. Para os alunos aí que não sabem exatamente o uso desse estanho aqui, falar para vocês um que é interessante é o seguinte: quando existem muitos usos, mas eu falo assim que é mais comum, talvez um dia você vê isso, é quando alguém vai colocar o som no carro. Então, quando vai colocar os alto-falantes assim, eles pegam aquele fio que vem lá da potência e tal, aquele fio, eles colam, eles soldam ele no alto-falante. Aquela solda lá é estanho, entendeu? Coloca-se o fio, né, encostado no alto-falante, depois tem um ferro que a ponta fica quente, assim, que as ferros de solda, depois encosta um fiozinho fininho assim, ó, e aqui vai derretendo e vai colando ali o fio no alto-falante. Então, aquele material que coloca ali vem num rolinho assim, aquele material lá é estanho. Por quê? Porque senão, se a gente só enrolar o fio lá no alto-falante, pode dar mau contato, né? O cantor começa a falhar a voz dele, coitado. Então, a gente vai simplesmente soldar com o fio lá, certo? Soldando, a gente vai ter um resultado melhor e não sai de jeito nenhum. Depois, cobre. Cobre, o Brasil tem reservas também, e o cobre é importante para nós, sabe por quê? Falar um uso mais comum dele. O cobre, ele é essa parte de dentro dos fios que passam aqui dentro da nossa casa, certo? Que leva eletricidade nas tomadas, nas lâmpadas, que leva eletricidade dentro da sua casa. Então, aquilo lá é um fio de cobre. E ele é revestido por plástico, evidentemente, para não dar choque, não dar curto-circuito. Mas aquilo lá é o uso principal de cobre, entendeu? A gente usa cobre para muitos outros materiais dentro dos aparelhos eletrônicos, né? Ele é um bom condutor de eletricidade, então usa também para distribuir energia elétrica dentro das casas, tá certo? Então, às vezes, né, a cor do cobre é tão característica, né, meio avermelhado, é tão característica que as pessoas usam a palavra cobre para significar uma cor, tá certo? De tanto que é característica. Então, é aquela parte de dentro dos fios, né? O resto, basta ler onde é que tem e tal. O cobre tem essa importância aí, fundamental para nós, distribuição de eletricidade. O ouro, não vou falar nada. Ouro, né? O Brasil tem e é importante. Nióbio, nióbio é interessante, material que fica, que é encontrado às vezes perto, né, de jazidas de outros minerais, né, coladinho assim e tal, né, mas o nióbio, ele é importante que você misture isso aí nas ligas de aço e aí você vai ter um material que fica um pouco mais leve e muito resistente. Resistente em que sentido? Né? É o seguinte, quando precisa fazer uma folha de aço fina, uma folha de aço fina, para dobrar ela depois e fazer uma porta de um carro, por exemplo, isso é um exemplo simples, tem que ter nióbio misturado, porque se não tiver, você vai fazer uma folha fina demais para dobrar e você vai dobrar e ela vai ficar molenga, ela vai ficar sem resistência, né? Vai fazer a estrutura do carro, ele fica todo mole, não tem jeito. Se fizer com uma folha grossa demais, quando você for dobrar para fazer uma porta de carro, ela quebra tudo, ela trinca tudo, não tem jeito, porque a folha ficou grossa demais. Então, usando o nióbio, você vai ter um material que pode ser fino, pode dobrar, né, e vai ser resistente. Então, a gente tem carro porque existe nióbio. Não preciso falar mais nada. Né? Imagina um mundo hoje sem produção de carros, motos, esse tipo de coisa. Então, nós precisamos muito desse material. E alguns aços também especiais, o pessoal vai fazer uma determinada ponte, né? Então, eles colocam esse material ali, diminui a corrosão, ele é mais leve e tal. Então, o nióbio ele vai no caminho do que nós precisamos, que é um aço muito resistente, mas bem leve. Quanto mais leve, melhor. Entendeu? Então, nós precisamos disso aqui. Está usando aqui, usa na aeronáutica, né? Usa na aeronáutica, na construção de navios, né? E na indústria espacial também, certo? Construir alguma coisa para ser levado para o espaço, um ferro pesado demais é problema. Então, faça uma coisa mais leve possível, coloque em óbito. Indústria automobilística. No Brasil, detém grande parte das reservas e da produção mundial, né? Internamente, produção
se concentra em Minas Gerais, 96%. Quando fala isso, cara, estou falando, né, de Uberaba. Né? Em Uberaba, o pessoal lá estava minerando outros tipos de materiais e encontraram nióbio, tá certo? Então, aí depois, é claro, nióbio muito mais caro. Tá? Então, isso aí é uma ideia interessante. Né? Você desapropria as terras, compra aquelas terras ali por um determinado preço, e aí depois, que já é sua, aí você encontra nióbio, que vale muito mais. Né? Que beleza, né? Um bom negócio. Depois, aqui nós temos quartzo, né? Minério estratégico para a indústria, né? Informática, eletroeletrônica, né? De forma geral. Né? No Brasil detém quase a totalidade do quartzo mundial em estado natural e exporta esse produto bastante para o Japão, que usa bastante, certo? Então, existe quartzo com cores diferentes, né? Então, eu mesmo tenho uma pedra aqui de quartzo rosa, bem grandona mesmo assim, né? E é um produto que é exportado, né? Não por causa de beleza e tal, né? A gente tem vários usos para esse tipo de material, né? Não é só porque são pedras bonitas, e são bonitas, né? Então, usa-se para outros fins, né? Que não embelezamento, ou fazer joias, esse tipo de coisa. Né? O sal marinho é esse sal comum aí, né? A gente usa na alimentação, né? Alimentação das pessoas, alimentação de animais, né? Utilizado também em fabricação de baterias, vários tipos de óxidos diferentes que são usados dentro da indústria, né? Solda, munição, bastante uso aí para o sal, que é o sal comum. Né? O chumbo, que a participação do Brasil nas reservas de produção de chumbo no mundo é muito reduzida. Né? A produção nossa é pequena aqui, né? Então um pouco de material encontrado em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia. Depois, lítio. Lítio é interessante. Lítio, né, literalmente, né, vem de pedra, né, e tal. É muito importante para a indústria eletrônica, né, eletroquímica e eletrônica, né, e o maior depósito está na Bolívia, tá? Lá no salar de Uyuni. O Uyuni é um salar, quer dizer, era um pedaço de mar, de oceano, que separou por causa da formação da Cordilheira dos Andes, e aí virou um lago de sal, um mar de sal, né, um lago salgado. E depois, como a cordilheira foi elevando essa parte, ela foi ficando mais alto, mais alto, mais alto, não tinha rios que caíam ali dentro, certo? Não tinha rios que desaguavam lá, porque esse espaço foi ficando cada vez mais alto. Se não tem rios, vai acontecer o quê? A água evapora, mas a água evapora sem levar o sal. Então virou o quê? Uma salina, um mar de sal, assim. Se você entrar, chegar lá agora, você vai ter aquela camada de sal seca, dura pra caramba, um ar enorme mesmo. O pessoal anda lá de carro, assim, você tem que ter cuidado, senão se perde lá dentro, você não sabe para que lado que vai, de tão grande que é. Então é sal puro ali em cima, assim, certo? Uma camada grossa de sal. Depois, quando acaba essa camada de sal lá embaixo, lá que você pode explorar economicamente tudo, já é uma riqueza para a Bolívia. Lá embaixo tem a maior mina de lítio do mundo, entendeu? É uma riqueza muito mais gigantesca ainda para a Bolívia. Se souber explorar isso aí, pode ajudar muito a economia do país. Depois, eu vou desligar agora porque nós vamos ter o fim aqui da nossa reunião, tá certo? Eu agradeço a presença de todos, eu continuo na próxima aula, tá certo?